Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos falar sobre a LDB e vamos resolver algumas questões e comentar sobre cada uma delas, tá? Se você ainda não leu a LDB, é muito importante que você leia a LDB, tá? Eu vou deixar aqui também abaixo desse vídeo um outro vídeo em que eu falo como você deve estudar a LDB, tá? Não é para estudar de qualquer forma. Assim você vai ficar muito perdido e confuso. Então, se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhadinha nele e depois você vem aqui para responder, tá? Você pode também pausar esse vídeo e tentar responder as questões sozinhos e depois continuar para ver a resolução. A questão número 1 fala: de acordo com as bases legais da Educação Nacional, a Constituição Federal de 88 e a Lei 9394 de 1996, que no caso é a DB, e os parâmetros curriculares nacionais, julgue o item a seguir. A LDB, ao fixar a jornada de trabalho, apresenta um grande avanço ao garantir a jornada integral de ensino. Então, vamos ver o que é que a lei trata sobre isso. Bem, a lei traz detalhes sobre a jornada de ensino e no artigo 31 vai especificar a carga horária, que é de 800 horas em 200 dias letivos, mas também vai falar no inciso 3 sobre o atendimento às crianças de no mínimo 4 horas diárias no turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Então, a LDB também vai falar sobre a jornada integral. Então, possivelmente, essa questão com certeza estará certa, tá bom? Então, essa é a resposta. Vamos para a próxima questão. A Lei 9394/96 organiza a escolaridade em. Esse é um assunto muito cobrado mesmo. É muito importante que domine essa questão, porque praticamente em todas as bancas pedem essa questão. A letra A, educação infantil, ciclo de alfabetização, ensino fundamental, ensino médio. Letra B, ensino de primeiro grau, ensino de segundo grau, ensino superior. Letra C, ensino fundamental, que se constitui da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino científico. Educação básica, que inclui a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e a educação superior. Ciclo de alfabetização, ciclo ginasial, ciclo colegial e ensino superior. Bem, tem algumas questões aqui que não tem nada a ver com a lei, né? Eu tenho certeza que você já deve ir descartando elas. Então, vamos ver o que a lei vai trazer. Vai tratar no artigo 21, não é, sobre a composição da educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e a educação superior. É muito importante vocês entenderem porque eu grifei aqui a educação infantil, porque ela não é obrigatória. Ela é gratuita, mas não é obrigatória. E a educação infantil ela vai até os 5 anos. Já a educação gratuita é obrigatória, é o ensino fundamental e médio, que vai de 6 aos 17 anos. Porém, são dois níveis, né, da educação, que é a educação básica e a educação superior, tá? E justamente a educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a questão correta aqui, ó, será com certeza a letra D, né? Educação básica, que inclui a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e a educação superior. Então, a questão certa será a letra D, tá bom? Vamos para a questão 3. Em relação ao projeto político-pedagógico, julgue os itens a seguir. Consoante o disposto na LDB, é facultativa a participação do professor na elaboração da proposta pedagógica da escola. O artigo 3 vai falar sobre os deveres que os professores deverão cumprir. E logo no primeiro inciso é justamente isso que vai falar, sobre a elaboração da proposta pedagógica. Então, no artigo 14 também vai falar
que os sistemas de ensino deverão definir as normas de gestão democrática, e entre elas é justamente a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico. Por que essa questão não está certa? Por conta da palavra facultativa, já que não é opção, tá? O professor não tem a opção de escolher se vai participar ou não da elaboração da proposta pedagógica. Ele é um dever dele e a lei trata disso. Então, essa resposta está errada, tá? Por conta só dessa palavrinha aí, facultativa. Vamos para a próxima. Com base na Lei de Diretrizes Base da Educação Nacional, julgue os itens que se seguem. A garantia de fornecimento da educação básica obrigatória e gratuita aos indivíduos entre 4 e 17 anos de idade é dever do Estado, consistindo em crime de responsabilidade a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório. Então, vamos ver o que a lei vai falar sobre isso. O artigo 5º vai falar sobre a educação básica obrigatória, que é direito público subjetivo. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer sociedade, qualquer grupo poderá acionar se não for atendido. Então, essa resposta está certa. A educação obrigatória e gratuita é um direito e não pode ser negligenciado. Então, a resposta aqui está certa porque as pessoas podem sim reivindicar ao Ministério Público sobre o ensino obrigatório. Quinta questão. Considerando que a gestão democrática de políticas públicas constitui preceito constitucional ratificado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir. As normas para a gestão democrática na educação básica são definidas pela lei, pela LDB. A pergunta, na verdade, está sendo: a LDB fala sobre a gestão democrática? Então, vamos ver se ela fala sobre isso. O artigo 3º, deixa eu voltar aqui. O artigo 3º vai falar sobre os princípios da educação e no inciso 8º vai falar justamente sobre a gestão democrática. Então, é um dos princípios da educação pública, né? Os sistemas de ensino devem propor essa gestão democrática. E o artigo 14 também vai falar sobre essa definição, né, da gestão democrática do ensino público na educação básica. Lembrando que a educação básica é formada pela educação infantil, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, sim, essa resposta está certa. A LDB vai falar sobre a gestão democrática. Questão 6. Com base na LDB, né, essas questões às vezes nos faz perder tempo, então a gente vai para o que é mais importante, né, a pergunta. Na LDB, apresenta-se uma concepção ampla de educação que abrange os processos formativos desenvolvidos em distintos âmbitos sociais, ainda que esta lei trate do disciplinamento da educação escolar, que ocorre predominantemente em instituições de ensino. Bem, logo no comecinho do artigo vai falar que a educação abrange se desenvolve em vários lugares, né? Então, na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, voltando à questão aqui, sim, por enquanto está certo, né? A educação vai se desenvolver em vários âmbitos sociais. Vamos ver o restante aqui. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, também vai falar sobre o disciplinamento da educação escolar, que acontece predominantemente em instituições de ensino. Muito cuidado com essas palavrinhas, predominantemente, exclusivamente, porque as bancas costumam trocar. Mas essa questão, sim, ela está certa. Né? A LDB vai falar sobre os processos formativos e sobre o disciplinamento da educação escolar. Questão 7.
Julgue o item a seguir de acordo com a Constituição Federal e a LDB, né? Vamos para o mais importante. De acordo com a LDB, as atribuições dos docentes incluem a participação na elaboração da proposta pedagógica da escola e a colaboração nas atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade escolar. Nós já falamos sobre isso, né? E sim, vai tratar sobre isso. No artigo 13º vai falar sobre a participação na proposta pedagógica. No inciso 6 vai falar sobre a articulação da escola com as famílias. O professor tem que também colaborar com essas atividades. Então, a resposta está certa. No 8º, eu vou falar, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Essa questão estará o quê? No artigo 4º vai falar sobre a organização da educação básica. E no inciso 7º vai falar sobre a educação de jovens e adultos, né? E que a educação básica deve ofertar, sim, para esses jovens e adultos. E no artigo 37, essa educação de jovens e adultos será destinada também àqueles que não tiveram acesso ou que não conseguiram continuar os estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, tá? Então, isso sim tem que ser relevante. E no parágrafo 1º vai falar sobre os sistemas de ensino, assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas. Então, essa resposta está errada por qual motivo? Somente por conta dessa palavra exceto. O Estado tem que assegurar o ensino tanto para as crianças e adolescentes, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, mas também para os jovens e adultos que não concluíram na idade própria. Então, essa questão está errada somente por conta dessa palavra exceto, porque eles estão incluídos. A questão 9 vai falar de um exemplo, né? Em sua comunidade, um diretor de escola recusou a matrícula de um aluno com deficiência, alegando que a escola não tem condições para promover a aprendizagem. Com base nessa situação, você orienta os pais desse aluno para que eles... Tudo isso é de acordo com a LDB, tá bom? A LDB e a letra A vai falar: procure um professor particular para atender as necessidades de aprendizagem dessa criança. Bem, não é somente a sua opinião tem que estar articulada com a LDB. Claro que se os pais quiserem, poderão fazer isso, mas não é não é o melhor para a criança, né? Não é o que a lei vai tratar. Letra B, procure uma escola particular, visto que o serviço público não tem esse atendimento. Bem, é obrigatório, né, ter esse atendimento, de acordo com a lei. Aguardem até o próximo ano para verificar se é possível encontrar vaga nessa ou em outra escola. Vão demorar tanto tempo para que a criança esteja na escola, para que ela aprenda. Então, isso vai ser um atraso na aprendizagem da criança, né? Negociem com o diretor da escola para a família poder ter as condições para a aprendizagem. Bem, a educação, a aprendizagem é algo inegociável, né? É direito da criança, é direito da criança que tem deficiência ou superdotação, não importa. E a letra E, denunciem ao Ministério Público Estadual ou ao Ministério Público Federal essa situação. Essa seria a resposta correta, já que o artigo 5º fala que é obrigação, né, é um direito público subjetivo de qualquer cidadão e eles podem sim acionar o poder público para exigir. E caso não seja dado a oportunidade a essas crianças, pode ser deficiente ou não, será como crime, imputado como crime. E o artigo 60 vai falar sobre a ampliação ao atendimento aos educandos com deficiência. Então, é uma preferência de que eles estejam nas instituições públicas, tá? E a escola tem que ter alternativas, tá? Para colaborar com o avanço na aprendizagem dessa criança. Então, a resposta certa será a letra E. Questão 10, a carga horária mínima anual de 800 horas, assim também distribuídas por um mínimo de 200 dias efetivo trabalho-escola, incluído o tempo reservado aos exames finais. De acordo com a LDB, essa questão está
vamos dizer se está certo ou errada, né? No artigo 24 é muito cobrado esse artigo, vai falar sobre a organização e sobre a carga horária, né? Que será de 800 horas, ok, né? 200 dias efetivos, sim. Porém, será excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. Então, os exames finais não são incluídos na carga horária e nos dias letivos. Então, essa questão está errada simplesmente por conta da palavra incluído. Não. Os exames finais não vão estar incluídos no tempo e na carga horária dos dias letivos. Questão 11. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Olha o que eles fizeram aqui, simplesmente copiaram e colaram. O artigo 24, que é muito cobrado, no inciso 3, vai falar exatamente a mesma coisa. Os estabelecimentos podem, sim, admitir formas de progressão parcial, preservando a sequência do currículo. Então, simplesmente copiaram e colaram da lei. Então, essa questão está certa. E a questão 12, a última aqui, na verificação do rendimento escolar, observará a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, bem como a prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Novamente, o artigo 24 vai tratar sobre esse assunto e vai falar no inciso 5 a verificação do rendimento escolar, que vai ter alguns critérios, avaliação contínua e cumulativa, ok, a questão também trata disso. Mas a prevalência vai ser dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, a banca simplesmente fez uma troca aqui, ó. Primeiro vem os aspectos qualitativos, depois é que vem os aspectos quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Então, o que o professor tem que fazer? O mais importante é o processo, a lei trata sobre isso, é o caminho percorrido. O professor não deve avaliar o aluno apenas através das provas bimestrais ou finais. O professor tem que avaliar o aluno através da participação das aulas, através dos debates, questionamentos, atividades realizadas em grupo, entre outras formas de avaliação. Também as provas fazem parte, mas elas não são a prioridade. Então, essa questão está errada, tá? Essa questão está errada simplesmente pelo fato de tratar sobre essa troca aqui, os aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos. Bem, se você quer ter mais questões como essa, tá? Nós temos um grupo aí do Telegram que vocês podem estar acessando aqui, vou deixar o link na descrição e diariamente você vai receber várias questões, não só sobre a LDB, mas sobre vários assuntos pedagógicos. Você vai receber também apostilas, simulados, vários livros também que sempre são cobrados pelas bancas, técnicas de estudo. E se você quer se aprofundar ainda mais na LDB, eu vou deixar aqui também um preparatório para você. Se você está perdido em como começar a estudar, também tem aqui na descrição como você deve se preparar para o concurso e realmente ser aprovado. Existem técnicas, existem estudos que vocês podem começar de uma forma bem mais eficaz e não sair estudando de qualquer forma. Então, acesse aqui os links na descrição e se você gostou, não esquece de curtir e de se inscrever, que sempre vai estar tendo vários assuntos relacionados a concursos pedagógicos, tá bom? Então, ótima aula e ótimos estudos para todos!